E aí, gente, beleza? Vídeo 93.4, a gente vai conversar um pouco sobre o exercício de versão. A versão é um exercício parecido com a translation, mas a version é exatamente o inverso. A gente vai para a língua de saída é a língua materna, a língua portuguesa, e nós vamos para para a língua inglesa, que é a língua de chegada. Essa versão, ela, do ponto de vista da prática do exercício, ela é praticamente uma outra teoria de tradução, traz outras correntes de leitura, mas, como eu disse no exercício de translation, a gente vai se ater à nota. E por falar em nota desse exercício, se você me permitir, eu preciso abrir um parênteses. Se você reparou os vídeos anteriores, eu não costumo chorar aqui não. Eu tento trazer o conteúdo de uma forma mais objetiva possível para que você, aumente a sua nota e a gente caminhe bem para aumentar o score. Agora, eu preciso desenvolver uma teoria aqui, que é a teoria do custo-benefício do ponto, para poder fazer o vídeo de versão, da version. O que é o custo-benefício do ponto? Para mim, posso estar equivocado, mas para mim, César, existem pontos no concurso do CACD que são mais fáceis de serem ganhos. E outros pontos no CACD que são pontos mais difíceis de serem ganhos. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha facilidade com a disciplina de direito constitucional. Se você tiver que escolher entre estudar um conteúdo de direito constitucional e uma outra disciplina, por exemplo, economia, vamos supor que cai a teoria dos jogos e você não é muito afeito a aprender economia, você não aprende rápido, você tem que ler uma vez, você tem que ler duas vezes, três vezes, tem que fazer exercício, tem que perguntar para o colega. Mas direito constitucional não, direito constitucional você flui, você vai bem. Nesse seu caso, qual que é o ponto mais barato? Ou seja, qual que é o ponto mais fácil de ser ganho? O texto, o ponto de direito constitucional. O exercício de economia, no caso de teoria dos jogos, se você não tiver muita aptidão, vai ser mais difícil, né? Você tem que fazer um trabalho e botar um esforço maior, mais energia, né, para entender o assunto. Os dois textos são compreensíveis, os dois assuntos são passíveis de entendimento. Agora, para o nosso caso, a depender do background de cada um dos candidatos, há pontos mais baratos e há pontos mais caros. Fecha parênteses, essa é a teoria do custo-benefício e eu recomendo que você avalie, com base nessa teoria, o que você vai estudar quando você tiver que escolher entre um assunto e outro, tá bom? Quando você tiver que escolher, quando você puder escolher os dois, ótimo, você estuda os dois assuntos, pelo amor de Deus. Agora, quando você tiver que escolher entre um assunto e outro, escolha os assuntos cujos pontos são mais fáceis, no seu caso, de serem adquiridos. Tá bom? Essa é a teoria do custo-benefício do ponto. Fecha parênteses. Eu introduzi essa teoria no vídeo 92.4, olha só, no meio do conteúdo todo, para não passar a impressão de que você tem que estudar só aquilo que você gosta. Não, muito pelo contrário. Tem pontos que são caros, mas eles são mais frequentes na prova. E aí você tem que estudar. Não tem por onde fugir. Agora, tem pontos do edital que não são tão frequentes e são muito baratos, que são aqueles que você tem familiaridade, e aí também você tem que avaliar se vale a pena, já que não tem tanta frequência no concurso. Agora, uma coisa é certa, há pontos que é mais fácil de você adquirir, você consegue aprender com mais facilidade. Esse é um critério que você pode utilizar para definir o que você vai estudar prioritariamente. Fecha o parênteses da teoria do custo-benefício do ponto. Depois, se você quiser comentar aqui nos comentários desse vídeo, eu quero saber o que você acha dessa teoria, ver se faz sentido para você. Pode ser que não, tá tudo bem também, imagina. Mas eu acho que tem sentido para você escolher o que você vai estudar. Por que eu escolhi esse vídeo no exercício de versão para te dizer sobre isso? Se você vier comigo aqui na publicação do Capivara Cética,
e chegar nos exercícios de versão, nós podemos observar que as notas dos candidatos aprovados tendem a ser, dos aprovados, hein? Imagine do universo total. As notas tendem a ser mais baixas do que os outros exercícios, no geral. Você pega todos os candidatos aprovados e vê que nota eles tiraram. Elas tendem a ser mais baixa. Salvo engano, deixa eu ver quanto vale o exercício de versão. Acho que vale 15. Deixa eu ver aqui. Resumo, tradução, versão. Versão vale 15 pontos. Salvo engano, ela no Capivara Cética ela veio que vale 20, mas não vale 20 não, tá, gente? Vale 15 mesmo. Acho que foi mais erro de digitação mesmo, tá bom? Ela vale 15. Para você acertar um exercício de versão, você precisa ter condições de, seguindo os nossos passos, as nossas técnicas para composition, as nossas técnicas para summary e até para translation, seguindo nossos passos, nós vamos olhar para o comando no segundo passo, não vamos? Porque nós primeiro vamos fazer a ancoragem, já falo dela, e nós vamos olhar para o segundo passo, que é o comando. Olha só o comando. Comando da versão. Translate the following excerpt into English. Lá na tradução, na translation, era into português, e aqui é into English. Isso significa que a morfossintaxe do inglês, ela vai ser a morfossintaxe do texto, beleza? O desafio é fazer a passagem. A passagem, ó. Por que isso aqui? Porque isso aqui não se estuda do ponto de vista de aquisição do conhecimento. Essa morfossintaxe do inglês, ela leva mais tempo e por isso o ponto é mais caro para você adquirir essa habilidade. Eu diria que se você tiver mais pontos mais baratos para estudar, estude os pontos mais baratos e deixa esse exercício para menos atividade, porque é um ponto muito caro. Você teria que fazer muitos exercícios para ganhar poucos pontos em comparação a outros pontos que você tem chance de ganhar. Por exemplo, esse exercício aqui, ele vale 15, certo? Um exercício que você pode estudar de direito, uma questão que você acerta, você faz 30 pontos, ou você faz 20 pontos num tema. Aqui, num exercício de versão, não se trata de você saber um tema. Você tem que dominar a língua. E você não tem... Não, claro, nos exercícios de composition, translation e summary, você também tem que dominar a língua. Agora, aqui é dominar a passagem, né? A passagem do português para o inglês. Não é um exercício trivial. As notas do Capivara Cética comprovam isso, que na média os candidatos têm uma nota menor. Ela vale 15. O candidato que teve a maior nota, teve uma boa nota, naturalmente, mas tirou 13 de 15. A maior nota do concurso entre os aprovados foi 13 de 15. A outra nota que veio para o Capivara, 12,5. Eu estou falando de candidatos para um concurso de diplomata. Então percebam, é um ponto caro. Vale a pena? Depende, se você tiver pontos baratos para conquistar, eu acho que você aproveitará melhor o seu tempo estudando e adquirindo pontos baratos. Porque ponto é ponto no final das contas, lá no final, não é? Ponto é ponto, gente. Agora, se você tiver facilidade para a língua inglesa, aqui é o jogo, beleza? Porque aí você tem a morfossintaxe do inglês, as notas tendem a ser mais baixas e você tem o seu diferencial. E aí vale a pena treinar. Vale a pena treinar porque o ponto, se você tem expertise, é mais barato para você. Entendeu a jogada do custo-benefício? Claro, se for ponto mais barato para você, você treina, porque vai ser bom. Vai ser fácil de você pegar. Beleza? Agora, vê... Opa! Nossa, me empolguei aqui. Ops, só um segundo. Deixa eu arrumar aqui. Não vou nem editar, gente. Eu me empolguei para falar com vocês aqui. Calma lá. Voltando, me empolguei aqui, quase que a câmera voou. Deu um delay aqui, mas tá tudo certo, sobrevivemos. Então, voltando, se o ponto é barato para você nesse exercício de versão, vale a pena.
Para a maioria dos candidatos, não é o caso. Há pontos mais baratos em outros exercícios dessa mesma prova de inglês e há pontos ainda mais baratos em relação aos exercícios das outras disciplinas. Agora, você vai reparar, vem aqui, por favor. Quando a gente fizer a nossa técnica da ancoragem, comando e o pulo do gato que eu vou passar para você, você vai perceber que tem pontos aqui que vale a pena. Tudo bem, você pode não fazer 15, mas ó, uns 8, 9, até 12 dá para levar aqui sem ter que fazer um esforço gigantesco. Então, vale a pena usar técnica. Técnica é tudo nesse concurso, gente. Técnica e estratégia, beleza? Vamos fazer a nossa prática? Come on! Vamos pegar aqui na ancoragem. Se você ainda não sabe o que é ancoragem, gente, vocês estão vendo bem? Tá tudo tranquilo aí? Áudio? Massa. Vamos pegar aqui na ancoragem, a ancoragem da versão. Fidelidade ao estilo do texto original, parecido com a translation, né? Segunda ancoragem, correção gramatical e propriedade da linguagem. Vocês estão cansados de me ver falar dessa ancoragem, né? Correção gramatical e propriedades da linguagem. E se eu te disser que eu vou voltar a falar delas em francês, vou voltar a falar delas em espanhol? Mas isso é capítulos, cenas dos próximos capítulos. Olha o quanto é importante vocabulário e gramática. E eu já tinha anunciado um pouco sobre isso lá na playlist Diplomacia é um Sonho. Se você não conhece a playlist e está começando, eu fiz uma playlist para quem está começando do basicão, do zero, dos fundamentos. Fiz um videozinho para cada disciplina. Tá lá na playlist Diplomacia um Sonho. Essa playlist do zero à aprovação já é para quem está fazendo o concurso de 2019 ou para quem já está fazendo o concurso de 2020, para quem eventualmente já fez terceira fase, enfim, já vem com alguma bagagem. E para você que está me assistindo, dando o prazer da sua audiência. Vem cá. Vamos fazer então ancoragem, beleza? Volta lá no texto 90, no vídeo 92 se você não sabe o que é ancoragem, tá? Fidelidade ao estilo do texto original e correção gramatical e propriedade da linguagem. Enquanto na translation essa correção gramatical estava valendo 15, 75%, aqui vale um pouco menos, mas ainda é expressivo, porque vale 10 de 15. Valendo 10 de 15 é mais de 50%, mais de 60%. Então, correção gramatical e propriedade da linguagem, ela está em todos os exercícios da língua inglesa e elas valem muito ponto. Então, atente-se ao checklist e atente à adequação, beleza? Fizemos a ancoragem, vamos ao comando. Nós vamos nos valer aqui do Capivara Cética, para pegar o exercício do ano passado. Vamos ao comando da version. Para variar, translate the following excerpt into English. O que nos remete à morfossintaxe da língua de chegada. Use morfossintaxe da língua de chegada. Agora é o desafio. Ano passado, caiu Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Eu detesto fazer terrorismo, detesto ficar falando que a prova do Itamaraty é difícil, que a prova da diplomacia é complexa. Eu acho isso pouco útil para quem está estudando concurso, de verdade. E tento, inclusive, dentro desse canal, simplificar os conteúdos do CACD. Sempre tentei fazer isso e você que me acompanha há mais tempo sabe disso. Agora, convenhamos, eu não sei qual é a sua área de formação, mas a minha área é as ciências sociais. Eu já tive que ler Raízes do Brasil algumas vezes na faculdade e depois com uma vida intelectual mais ativa. Olha, não é um texto simples na língua portuguesa. Não é um texto simples na língua portuguesa. Que dirá passar esse texto para o inglês. Eu lembro que no meu ano, que eu fui a segunda fase, quando eu fui a segunda fase, gente? 2017, né? Eu acho que foi 2017, 2018, faz tempo já. Enfim, 2017. Caiu Darcy Ribeiro. Olha que beleza. Fazer version do Darcy Ribeiro, gente, é desafiador. Porque você tem que entender, aqui, piada à parte, ironia à parte, bastante ironia. Mas você tem que entender o texto em português primeiro. Darcy Ribeiro não é trivial, Sérgio Buarque, então, muito menos. Agora, porque o Sérgio Buarque vem de uma tradição germânica. Imagina as linhas de pensamento de Raízes do Brasil. Quem leu Visão do Paraíso? Você leu Visão do Paraíso?
que é aquele texto, não é? Se você não leu, não vou dizer para você ler agora, não. Esquece. Seria interessante se você tivesse tempo. Embora uma resenha de Visão do Paraíso, nesses tempos de patriotismo e nacionalismo, é boa pedida para a segunda fase do concurso, viu? Então, se você quiser dar uma arriscada, Visão do Paraíso do Sérgio Buarque de Holanda. Tá bom? Dá uma resenha, procura uma resenha. Não dá tempo de você ler agora, até porque o texto é super complexo, super denso, não é trivial de ler agora, tá bom? Voltando aqui para o nosso exercício de versão. Lê o comando. Então, com o comando, para passar para o inglês, eu vou me ater à morfossintaxe da língua inglesa. O pulo do gato aqui para o exercício é você ir oração a oração. Olha só o exemplo. Exemplo. O texto do excerto do Sérgio Buarque começa assim. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Ponto. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Passa essa frase para o inglês. Passa essa. Deixa eu pegar o exemplo como está aqui. Eu até já fiz esse exercício. O padrão de resposta para essa frase está assim. No people is further distance from this ritualistic idea of life than the Brazilian. Ou, se você preferir, no people is more distance from the ritualistic idea of life than the Brazilian. Bem, se você for frase a frase, por partes, o texto não fica tão difícil assim, claro, a depender também da sua capacidade de passar isso para a língua inglesa. Isso é fundamental. Ter a morfossintaxe do inglês. Deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui onde essa morfossintaxe vai ficar mais clara. Eu tenho certeza que você já tem ideia de que as morfossintaxes da língua saída e a língua chegada são completamente diferentes. Eu acho que a segunda frase Não, a terceira. Olha a terceira frase. Ela pode iludir na aparência. E isso se explica pelo fato de atitude polida precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. Ponto e vírgula. É a fórmula natural e viva convertida em fórmula. Esta é a oração. É esta oração que você vai se concentrar e passar para a língua inglesa na sintaxe do inglês. Quer ver como ficou no inglês? Vocês viram que eu pulei a segunda, né? Mas é só para a gente ter a ideia da estrutura morfossintáxica. No padrão de resposta está mais ou menos assim. It can deceive in appearance as explained by the fact that a polite attitude consists precisely of a kind of deliberate mimicry of manifestation spontaneous in the cordial man. It's a natural and living form converted into a formula. E aí? Se você for frase a frase, oração a oração, melhor dizendo, o texto flui. Agora, mais uma vez eu insisto, o treinamento aqui ele pode vir só nos simulados. Não gaste muita energia aqui, porque esse ponto é muito caro na medida em que você não sabe qual é o texto que vai cair. Então, nesse caso, faz os simulados e aprecia e submete a apreciação da correção. Não há tantos exercícios para serem feitos aqui, considerando que você pode usar esse tempo para adquirir pontos mais baratos, tá bom? Agora, se é o seu feijão com arroz da sua vida, seu dia a dia, se você tem de fato uma facilidade, se você tem pontuado com facilidade e já acha que isso aqui pode ser um diferencial, para você é um ponto barato, então vale a pena fazer os exercícios, beleza? Queridos, esse foi o nosso vídeo de version, espero que vocês tenham gostado. A gente se dedicou hoje a fazer esse bloco e fechar esse bloco da prova de língua inglesa, porque é muito importante não apenas você fazer o mínimo dos 50% para se manter vivo no concurso, mas também porque esses exercícios ajudam na sua classificação final, ajudam na aprovação da bolsa, etc, etc, etc. A prova de inglês é chave, inclusive porque é ferramenta de trabalho, tá bom? Queridos,
Um prazer fazer esse bloco de língua inglesa para vocês e a gente já volta no próximo vídeo com uma nova disciplina de segunda fase, tá bom? Tudo que passa. Um abraço.